Nós estamos numa exposição na carta 1 João. Então abram suas Bíblias lá em 1 João. Essa é a terceira mensagem. A primeira, há 15 dias, nós tratamos a respeito do panorama da carta como todo, toda a questão introdutória e os grandes temas que a carta aborda. Então, se você não teve oportunidade de assistir, está lá no canal da igreja, no YouTube ou no Instagram, sei lá mais o que tem lá, então vocês procurem lá nas mídias sociais, você vai encontrar a mensagem em algum lugar. Semana passada nós vimos os 4 primeiros versículos, a manifestação da vida eterna. E agora João vai continuar a sua argumentação e nós vamos ver a partir do versículo 5 a continuação do argumento dele aqui. Então vou ler para vocês do versículo 5 até o versículo 7 de 1 João, capítulo 1. Acompanhem nas suas Bíblias. A minha versão diz assim: esta é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês. Deus é luz, nele não há treva alguma. Se afirmarmos que temos comunhão com ele, mas andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se porém andarmos na luz, como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Vamos orar? Deus, mais uma vez nós pedimos por aquela iluminação que o Senhor nos dá, por sermos salvos e termos um Espírito, e ao ler e ao interpretar e aplicar a palavra, que possamos ser fiel àquilo que o Senhor deixou registrado aqui na tua palavra. Minha oração, que o Senhor trabalhe no meu coração primeiramente e também depois do coração dos meus irmãos, à medida em que expomos esse trecho, em nome de Jesus. Amém. Não sei se você gosta de dormir no escuro. Tem gente que gosta do breu, né? Aquele escuro que não pode ter nenhuma, nada, qualquer luzinha, nem que seja da internet, da caixinha da internet, aquela luzinha azulzinha que fica no fundo, tem que colocar alguma coisa em cima ali, senão não dorme. Eu não gosto muito disso, porque eu acostumei a dormir mais no claro. Então, para mim, assim, breu me deixa meio inseguro às vezes. Mas aí você casa com uma pessoa que gosta de dormir no breu e você tem que abrir aquelas concessões próprias do casamento, que faz parte. Então, tentamos dormir lá o mais escuro possível para alegrar a noite da Aline. Mas eu particularmente não gosto. E eu acho que eu estou mais próximo da Bíblia a respeito disso, né? Porque a Bíblia vai mostrar um dualismo muito grande entre luz e trevas, entre a claridade e a escuridão. Pelo menos de 3 maneiras a Bíblia apresenta isso. Na ceia, nós lemos 2 delas. E aqui João vai abordar uma terceira maneira em que a Bíblia contrasta a luz e as trevas. A primeira maneira, está lá em Gênesis, é a maneira natural, ou o que nós chamaríamos de literal. Luz é luz e trevas é trevas, escuridão. Isso é o literal, isso foi o que Deus fez lá em Gênesis. Embora alguns intérpretes queiram olhar para Gênesis e entender aquilo de maneira meio alegórica e dizer que Deus havia trevas, o mal já existia e Deus fez a luz, alguma coisa boa ali, mas o contexto sugere realmente que ele fez separação entre a noite e o dia, trevas e o dia. Então ali é literal, a questão de trevas no sentido de uma escuridão e claro, luz no sentido de claridade. O segundo contraste que a Bíblia faz a respeito de luz e trevas é a iluminação que vem de Deus, que foi o texto que eu li na ceia. Paulo ali usa em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 6, a ideia de que Deus iluminou nossos corações, ou seja, estávamos obscurecidos o nosso entendimento, estávamos em trevas, não conseguiríamos entender a palavra de Deus. Aliás, você já conversou com alguém assim, que fala, né, eu não consigo ler a Bíblia, porque é tão difícil de entender, é tão complicado de entender, e tudo mais. Eu falo assim, falta alguém dentro de você para te iluminar, esclarecer, porque quando nós temos o Espírito, somos então iluminados por Deus, Deus ilumina o nosso entendimento, como o texto que nós lemos, parece que as palavras mudam, né? Um texto que estava tão complicado, parece que agora fala tão claro aos nossos corações. Embora, óbvio, né? Mesmo nós cristãos, salvos, ainda tem texto que é difícil mesmo, isso a gente não nega. Até Pedro achava que Paulo escrevia de maneira difícil, mas Pedro também não foge dessa lógica. Ele às vezes escrevia umas coisas difíceis, né? Mas tem coisas difíceis na Bíblia. Mas a mensagem da Bíblia é clara para nós por causa dessa iluminação do nosso entendimento que Deus fez. Então a segunda maneira
de entendermos este contraste. E o terceiro é o que João vai aprender, o que vai mostrar aqui, que vai nos ensinar. É o contraste entre a luz e as trevas, ou entre uma vida de santidade por uma vida de pecado, ou entre a pureza e a impiedade. É isso que João vai nos apresentar. Algo interessante em todo este uso de luz e trevas em todas as escrituras é a incompatibilidade da existência de ambos juntos, concomitante, é impossível. Aliás, isso é bem óbvio. Se você está no breu, é sinal que não tem luz. A partir do momento que você acende uma luz, já não é mais breu. Você consegue ver. Ninguém pode falar assim, eu estou em trevas, eu estou no breu e vendo luz ao mesmo tempo. Isso é impossível, não consegue existir juntos. Então, da mesma maneira, isso é levado para os outros dois usos. Ou alguém tem o seu entendimento esclarecido por Deus, ou está em trevas. Ou alguém vive uma vida correta, ou não vive uma vida correta. Então, essas coisas não conseguem coabitar e coexistir juntas. Ou é um, ou é outro, e é assim que a Bíblia nos apresenta. João, então, aqui no seu livro, chegando no versículo 5, diz: esta é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês. João está fazendo uma ligação com o parágrafo anterior que nós vimos da outra mensagem, justamente pelo uso de duas palavras, a mensagem e transmitimos a vocês. Porque lembra aquela palavra proclamação que vai aparecer 3 vezes em 4 versículos no começo? Ele repete aqui a forma verbal dela, a mensagem, e mais uma vez, transmitimos. Transmitir aqui poderia ser usado como proclamar também, seguindo a mesma linha do que ele já vinha falando. Então o que João está dizendo é, bom, eu disse que essa proclamação, lembra como nós vimos na semana passada, é consequência daquele que já teve contato com a causa, que é a manifestação de Jesus Cristo. A manifestação de Jesus Cristo promove essa proclamação, e agora então vou proclamar. Agora eu vou passar a mensagem. Então até o versículo 4 foi aquela introdução, e agora vem a verdadeira mensagem. Estava dando algum... Não está unido? Está ótimo. É que eu vou me empolgando, a voz vai estudar, aí começa a... Né? Quando a voz tem muita potência, a voz começa a vibrar sozinho. Mas é por causa da potência da voz. Da minha voz, eu imagino. O interessante que João nos passa aqui é a mensagem que dele ouvimos. Literalmente, se a gente quiser ser mais literal, assim, a expressão diz da parte dele. É a mensagem que vem da parte do Cristo. Lembra que João está aqui confrontando alguns hereges, e nós vamos ver já que ele começa assim, confrontando fortemente esses hereges nas suas argumentações. E João está mostrando assim, há algo de diferente entre mim e vocês. Vocês estão se esquecendo disso. Eu estava lá. Eu ouvi do Cristo, vocês não. Vocês já são uma segunda geração, talvez terceira geração, que estão aí querendo colocar heresias no meio da crença cristã sadia, mas eu não. Eu estava no início. Então essa é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês. João está querendo dizer que todo mundo que ouve a mensagem não pode adulterá-la, porque a gente ouve da parte de Deus. Ou seja, a mensagem é dele, vem dele, é ele que decide o que deve ser anunciado. E eu sei. Nós estamos começando uma igreja, fizemos 5 anos agora em janeiro. A igreja está crescendo, graças a Deus, está precisando de um lugar maior, vocês estão percebendo, né? Realmente faz tempo que está falando isso, está precisando de um lugar maior, até para o pessoal que está em casa poder também vir e tudo mais. E às vezes é muito tentador você alterar a mensagem, adulterar um pouquinho só para ter mais gente. Muitas igrejas fazem isso. Porque se você mudar um pouquinho e começar a passar mais a mão no ego das pessoas, levantar a autoestima dela, dar aquelas mensagens assim, você acredita, a igreja vai começar a encher. Mas não quer dizer que as pessoas estão sendo salvas. Não quer dizer que é um crescimento concreto e sólido. Quer dizer simplesmente que está chegando mais gente. Isso não significa nada. Mas muita gente muda a mensagem. Já aconteceu isso comigo, e eu conheço pessoas também que já relataram, lugares em que eu fui pregar,
que as pessoas falam assim, você pode falar de tudo, fica tranquilo, mas não fica citando pecado, inferno, essas coisas não dá igual. E você vai falar assim, imagina, o cara sai domingo à noite de casa, né, deixou de assistir o Faustão, você tem até esse ano para ver, né? Depois acabou. Deixou de ver o Faustão, que é péssimo programa, por sinal, para vir e ficar vendo sobre pecado, inferno. Não, as pessoas gostam de ouvir coisas mais, né? E isso é adulterar a mensagem. A mensagem tem que ser pregada de acordo com o que está nas Escrituras. Então, quando a palavra inferno acontece na Bíblia, nós temos que falar sobre o inferno. Quando a palavra pecado acontece, como vai acontecer aqui, ou pelo menos passagens semelhantes, nós temos que falar sobre pecado. Mas também, quando fala sobre graça, nós falamos sobre graça. Quando fala sobre misericórdia, nós falamos sobre misericórdia. Quando aparece compaixão, nós falaremos sobre compaixão. Mas fala-se o que a Bíblia apresenta. Porque João está dizendo, a mensagem vem da parte dele. E João está transmitindo esta mensagem. E acredite, nunca adultere a mensagem, pensando que, se eu for muito duro, a pessoa nunca vai me ouvir. Eu espero que você já tenha passado por essa experiência, se você já evangelizou e já falou de Cristo para alguém, já passou por isso, que você chega na frente da pessoa e você olha no olho dela e diz, você é um pecador, e se morrer nessa condição, você vai para o inferno. No fundo, eu sempre penso, a pessoa vai me dar um soco agora e vai fechar a porta da minha cara e nunca mais vai querer ouvir a minha voz na frente. Mas sabe o que acontece? Algumas dessas pessoas estão aqui hoje. Não adultere a mensagem, não mude, a mensagem é sempre da parte dele e nós temos que transmitir. Então qual é a mensagem? João vai nos dar uma técnica aqui muito interessante, que é a técnica dos gnósticos. Lembra? A heresia dos gnósticos, no primeiro século ainda era um gnóstico ainda mais embrionário, começando, mas era gnóstico. Os gnósticos eram gregos, filósofos, acostumados com a lógica aristotélica. O que é aquela lógica aristotélica? Quem gosta de estudou e lembra, né, do que estudou lá atrás, é aquela ideia de que você tem uma premissa e você tem, né, ou duas premissas e logo a terceira tem que ser verdadeira também. Desde que a linha de raciocínio esteja correta e desde que as premissas sejam verdadeiras. Se as premissas não forem verdadeiras, então não vale a pena. Por exemplo, se você chegar e falar assim, a água é líquida, Coca-Cola é líquido, logo Coca é igual a água, né? Estou tomando água. Não é verdade. Embora eu sei que muita gente gostaria que fosse assim. Mas não é. Agora, se você falar, a água é líquida, a Coca é líquida, então a Coca contém água? Ok, contém, tem pouquinho lá, não tem. Pelo menos suficiente para deixar líquido o negócio, mas não vai achar que você está bebendo água tomando Coca-Cola. Aliás, uma vez eu fui em um projeto missionário ali no Nordeste, encontramos um americano lá que literalmente só tomava Coca o dia inteiro, não tomava um gole d'água. Não estou brincando. E aí um dia a gente foi perguntar para ele, né? Como você consegue, né? O dia inteiro? Aí ele mostrou a latinha, o primeiro ingrediente aqui, ó, água. Quem quer se enganar, que se engane. Então, João vai usar esta ideia, esta argumentação. Ele vai mostrar duas premissas e depois a conclusão que deveríamos chegar diante destas premissas. Mas primeiro, ele vai usar o argumento dos gnósticos. Lembra que os gnósticos, eles pensavam que as coisas espirituais, as coisas do espírito eram valorosas, deveriam ser buscadas. Isso é o que valorizava o ser humano. Já as questões relacionadas à carne, pouco importa. Então a pessoa que atingia a redenção do gnóstico é aquele que saía do estado carnal para ir para aquele estado espiritual. Então se você chegasse naquele estado, e claro, só chega nisso quem segue o que eles falam, os gnósticos falavam, né? Só eles têm essa mensagem. Então se você chega nesse estado, você atingiu ali a salvação da sua alma, da sua vida. Como a carne pouco importa, o que eles vão mostrar? Tinha dois jeitos de desdobramento dessa heresia. O primeiro deles, alguém vai dizer assim, né? Os gnósticos falariam assim, alguns deles, né? Se só o espírito importa e a carne não, então se livre de qualquer prazer desta vida, porque alimente o espírito e não a carne. Quem vai combater isso é Paulo. Lá na carta aos Colossenses, depois dá uma lida lá, que Paulo vai falar assim, que tem alguns infiltrando a igreja, que fala assim, não toque, não pegue. Os ascetas falavam assim, não, coisa da carne, imagine, como a gente vai fazer isso?
Como a gente vai ficar os prazeres da carne? Não, isso é pecado. Temos que só alimentar o espírito. Então tinha uns que falavam assim, não toque nesse alimento não pode fazer isso, não pode participar disso. E aí Paulo lá em Colossenses vai refutar esta parte do gnosticismo. Aqui João está refutando a outra parte, as outras pessoas gnósticas, que diziam assim, se o espírito é bom e a carne pouco importa, Deus só está preocupado então com o espírito. Se ele só está preocupado com o espírito, você pode fazer o que quiser com a sua carne, porque Deus não está nem aí com isso. Não está preocupado com isso. Ele está preocupado com as questões espirituais, não com a carne. Então eles eram totalmente promíscuos, mas alimentavam o espírito. Mas eram totalmente promíscuos. João vai dizer, ok, vou partir do pressuposto que você está falando a verdade. Vou tomar o seu argumento como se fosse verdade, mas para mostrar que não é. Para quem gosta de apologética, né, Netão? Apologética pressuposicionalista que o João está fazendo aqui. Né? Depois, se quiser saber do termo, você fala com o Natan, que ele é professor disso. Né? Se afirmarmos, versículo 6, se afirmarmos, perceba, este se vai aparecer 5 vezes, hoje nós vamos ver 2, semana que vem mais 3, aparecer 5 vezes aqui, porque ele jogou a premissa, tá? Ele já colocou a premissa, Deus é luz, nele não há treva alguma, esta é a premissa de João, as duas premissas, e aí vem aparecer os ses, esse ses é a conclusão, tá? Diante dessas premissas que ele está colocando. Mas na carta toda aparece 18 ses, porque a carta toda é uma construção lógica, porque ele está falando contra gregos que conheciam a lógica aristotélica, então ele está confrontando, por isso que 18 vezes ele fala fazendo as pessoas pensarem. Então as duas grandes premissas estão aqui, Deus é luz, nele não há treva alguma, e aí vem as conclusões então a respeito disso. Nós já falamos que não há para coexistir luz e trevas ao mesmo tempo, então parece redundante, mas João está querendo dizer, Deus é luz, isso é uma premissa. Só que os gnósticos falavam, não, Deus é luz, mas eu não posso andar em trevas. A segunda é, nele não há treva alguma. Por mais que a palavra está no singular, para a gente é estranho falar treva, a gente não fala muito, a gente fala trevas, né? A gente põe no plural a palavra automaticamente. Então aí vem no versículo 6 a primeira conclusão, que é o que os gnósticos diziam. Se afirmarmos que temos comunhão com Ele, mas andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Veja bem, ele fala assim, se afirmamos, não no sentido assim, nós afirmamos isso. Ele está olhando para os gnósticos e dizendo assim, se acreditarmos nisso que vocês estão falando, se vocês nos convencerem e começarmos a afirmar isso, então é o ser da hipótese, da possibilidade, como se isso fosse possível. Mas claro, que por toda a carta nós sabemos que não é. Então, se afirmarmos como vocês fazem, que temos comunhão com Ele, um Deus, mas andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Ou seja, João está mostrando assim, é ilógico, é impossível, é um argumento mentiroso isso, mesmo que a pessoa não saiba que é mentiroso, mesmo que a pessoa não saiba. A pessoa às vezes pode acreditar que isso é verdade, mas não é porque ela acredita que é verdade, que é um argumento verdadeiro. Então, Deus é luz, nele não há treva alguma, se eu quero ter comunhão com Deus, lógico, é o mais natural de tudo, eu não posso andar em trevas, eu tenho que andar em luz. Mas algumas pessoas estavam se enganando por esse argumento. Deixa eu dar uma ilustração que talvez possa te ajudar a entender isso. Imagina que você é torcedor do Palmeiras, embora ultimamente, né, depois dessa tratamento, mas assim, ganhou a Libertadores, está bem. Aí você fala para mim assim, não, mas eu acredito que o ser humano é bom, eu acredito nisso, o ser humano é bom, tranquilo. Então eu consigo assistir um jogo no meio da minha coisa da Fiel com a camiseta do Palmeiras, tranquilamente, porque assim, e é isso, são seres humanos, eu também sou um ser humano, tá? O ser humano não é animal, né? Assim, deixa eu te falar que eu já tive uma experiência semelhante, e assim, o Covid assusta pouco perto disso. Eu estava uma vez em São Paulo, fui assistir o São Paulo e Corinthians, São Paulino, São Palmeirense, embora eu não sei se deveria ficar gravado isso. E fui assistir um jogo, e a gente chegou, fui naquela torcida família,
Então foi eu e meu primo, que éramos, meu tio que era São Paulino, mais um outro tio meu e um primo que era corintiano, tudo lá de Piracicaba. Fomos até o estádio. Aí, lógico que em São Paulo eu não sou doido, eu estava com a camiseta de São Paulo e uma camiseta por cima que ia tirar no estádio, porque eu não sou doido, né? Eu não estava fazendo isso lá em São Paulo, né? Assistindo o jogo de São Paulo e Corinthians. Aí a gente pegou a fila errada, falaram pra gente a fila errada. De repente eu vejo aquele monte de gente chegar assim, tatuado, com bandeirão, eu falei, gente, o que está acontecendo? Eu estou perdido. É assustador. E aí, a camiseta que eu estava de São Paulo tinha uma faixa vermelha aqui assim. E aí tinha uns que ficavam, tipo, sabe, tentando ver o que era aquela faixa, eu tentando encobrir, eu falei, gente, se descobre essa camiseta, até descobrir que era o portão errado. Mas é uma mentira que não vai levar a pessoa num resultado bom. Ela pode acreditar nisso, mas isso não muda o fato de que se ela for um palmeirense ou São Paulino entrar no meio da Gaviões da Fiel, no mínimo eles vão para tirar a camiseta e queimar. No mínimo. Porque é isso que eles fazem. Ela tira a camiseta e ele vai queimar a camiseta aqui, no mínimo. Pior das hipóteses, não é porque a torcida do Corinthians, mas a torcida organizada faz isso, né? É tranquilo, os corintianos não vão ficar bravos comigo, não. No pior das hipóteses, o cara vai levar uma bela de uma surra. Mesmo que ele acredite na mentira, isso não vai mudar a situação. O interessante é que quando João está escrevendo aqui esse trecho, quando ele chega nessa palavra mentira, ele usa uma voz que nós não temos no português. No português nós temos a voz ativa e a voz passiva. A voz ativa você faz a ação, a voz passiva você sofre a ação. Ponto final. No grego você tem a voz média. A voz média no grego é você faz a ação com tanta intensidade que sofre as consequências dessa ação. Você faz, por exemplo, se eu quisesse falar no grego, né, que eu bati em alguém e usasse a voz ativa, significa que eu soquei e apanhou. Só isso. Agora, se eu usar a voz média, quer dizer que eu me feri também naquela briga. Isso foi uma ação minha, mas eu também sofri com isso. João usa a voz média aqui. Ele está querendo dizer assim, é uma mentira que você acredita, você pode acreditar, mas é uma mentira que vai afetar você mesmo. Você vai ser prejudicado por essa mentira, não outros. Você está se enganando. É uma mentira que vai te levar para cair no meio de um jogo de futebol e apanhar lá de graça. Você está acreditando numa loucura, não faz sentido. Só que, nesse caso, a pessoa não está na mão da Gaviões da Fiel, está na mão do próprio Deus, o que é muito pior do que estar na mão da Gaviões da Fiel. Então João fala, se afirmarmos que temos comunhão com Ele, mas andamos nas trevas, não é só uma mentira, mas é uma mentira que vai nos conduzir à disciplina divina, ou se a pessoa for salva, né, a disciplina, ou se não, a condenação eterna. Então não há esta possibilidade. E aí João continua, além de mentir, nós não estamos praticando a verdade. E aqui João dá mais uma cutucada nos gnósticos, porque os gnósticos, eles não se importavam muito com o corpo, mas com o conhecimento, com a gnosis, que é de onde vem o termo, sim, é aquela questão de você ser um culto, um filósofo, né, um ser espiritual. Então a gnose, o conhecimento para eles era muito importante. Mas João vai mostrar que a verdade, à luz de Deus, a verdade na Bíblia, não é para ser só conhecida, é para ser também praticada e vivida. João não fala assim, nós não conhecemos a verdade. João fala, nós não praticamos a verdade. Então a verdade não é meramente um objeto de conhecimento. Tá? Porque se fosse reduzido a isso, pode ter certeza. Tem ateus que conhecem muito mais a Bíblia do que eu e você. Tem ateus que conseguem ler a Bíblia no original todinho, sem precisar de tradução, nada. Pega a Bíblia e lê tudo. Sem problema. Mas ele estuda a Bíblia como um livro qualquer. Ele lê a Bíblia em hebraico como ele lê outra coisa em hebraico. Ele lê a Bíblia em grego como qualquer outra coisa que ele lê em grego. A Bíblia para ele é um livro como qualquer outro, embora há pessoas que conhecem tanto a Bíblia simplesmente na busca de refutar e de estudar coisas desse tipo. Embora, é claro, é um conhecimento. Ela não é iluminada por Deus para entender a Bíblia e ela nunca vai praticar as Escrituras. João está mostrando então para nós que não há como afirmar que temos comunhão com Ele e andar nas trevas, porque isso é mentira e isso não é praticar a verdade. Não conhecer a verdade, mas mais do que isso, conhecer e praticar a verdade. Versículo 7, então, agora ele vai nos mostrar, se porém, é um segundo se, mas é um se agora do contraste com aquela ideia dos gnósticos. Os gnósticos falam isso, eu já provei que isso está errado. Isso não tem sustentação.
Isso é você acreditar que está tomando água ou bebendo coca. Isso é você acreditar que você pode ir lá no jogo que não vai te acontecer nada. É essa a sua crença. Não faz sentido, é ilógico uma crença dessa. É isso que João está mostrando. Agora João vai falar, eu vou mostrar agora a minha. O que eu afirmo, o que nós acreditamos. João diz então, se porém andarmos na luz, como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Bom, tem muita coisa nessa afirmação de João, muita coisa. Mas a primeira coisa é que ele diz que ouviu isso de Jesus. Ou pelo menos ele ficou sabendo, ou ele conviveu. E aí a nossa primeira pergunta é, quando Jesus disse isso? Será que há no Evangelho algo a respeito disso? E quando nós lembramos da conversa que Jesus teve com Nicodemos, nós encontramos exatamente essa ideia de luz e trevas. Abram lá em João capítulo 3. João capítulo 3. Jesus está conversando com Nicodemos, aí ele chega lá no versículo 18. E ele diz assim, o 16 é muito conhecido, o 17, né? Mas o pessoal não continua a ler esse texto. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. Este é o julgamento. Este é o julgamento. É assim que Deus julga os homens. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas e não a luz, porque as suas obras eram más. Aí Jesus fala no versículo 20, quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, temendo que as suas obras sejam manifestas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, para que se veja claramente que as suas obras são realizadas por intermédio de Deus. Uma vez eu estava lendo um livro de um missionário, e aí nesse livro ele contava a história de uma tribo que ele foi evangelizar, e nessa tribo dizia-se que tudo que ele falava de certo ou errado era muito relativo, porque ele estava numa outra cultura, e quem era ele para vir falar que na tribo as coisas erradas são erradas e as certas são certas? Quem é ele para isso? E aí tinha algumas pessoas que furtavam algumas coisas na tribo, acredite ou não, na tribo tem isso também, que são seres humanos. E aí ele disse assim para ele, vem cá então, só me responda uma pergunta. Se o que é certo para mim lá é errado para você aqui, ou vice-versa, por que aqueles que roubam aqui roubam à noite? Por que roubam à noite? Porque esse era o questionamento. Alguém tinha roubado alguma coisa e ele falou lá, olha, não, quem diz que é errado na sua cultura, aqui não é. Por que rouba à noite? Por que você não entra num dia, na casa da pessoa, no meio do dia, e fala assim, dá licença, pega alguma coisa que ela tem e sai, porque se é certo, a pessoa vai olhar e fala assim, ok, pode levar, fica à vontade. Se é certo, mas por que entra à noite? É isso que Jesus está dizendo. Quem faz aquilo que é errado procura o escuro, procura não ser visto, procura não ser manifesto. Isso é andar em trevas. Andar em trevas, ninguém pode ver. É a pessoa que está navegando no computador, passa alguém, ela fecha rapidinho. Ninguém pode ver o que eu estou fazendo aqui. Você está numa conversa, alguém fala, deixa eu apagar essa conversa rapidinho aqui para não saber o que eu estou conversando. Está numa rodinha assim, passa, deixa eu sair rapidinho, porque tem alguém chegando aqui perto de mim, vai achar que é escondido, é tudo às escuras, é tudo em trevas. Deus está falando o contrário disso, quem pratica a verdade faz o contrário, vem para a luz, tem medo. Porque Ele quer mesmo que as pessoas vejam que as suas obras são praticadas por Deus. Eles praticam as obras de Deus, ele vai para a luz, ele não tem que esconder. Então ele usa o computador lá para todo mundo ver, o celular dele fica tranquilo, todo mundo pode, não tem nada a esconder aqui. Não tem, é sempre ele mesmo nas conversas e tudo mais, porque ele está próximo da luz, indo à luz, porque não tem problema em mostrar. Isso não é um ensinamento exclusivo de Jesus. Quando nós olhamos para o que Paulo escreve lá em 2 Coríntios capítulo 6, se você quiser abrir a sua Bíblia, no versículo 14, o famoso texto de Paulo,
que nos diz assim, 2 Coríntios 6, versículo 14: não se ponham em julgo desigual com os crentes, pois o que tem em comum a justiça e a maldade? Ou que comunhão pode ter a luz com as trevas? Paulo está dizendo, essas coisas são, não tem como habitar junto. Então, o andar na luz, o caminhar na luz, o viver na luz é essencial para quem diz que tem comunhão com Deus, que é luz. Lembra que eu falei na primeira mensagem, no panorama da carta de 1 João, que a carta pode ser dividida em duas grandes partes. Em uma delas, capítulo 1 e 2, João vai falar, praticamente capítulo 2 inteiro, mas João vai falar assim, isso é quem tem comunhão com Deus que a luz faz. Na segunda parte, isso é o procedimento, isso é quem tem comunhão com Deus que é amor, procede. Então na primeira parte, Deus é luz. E aí, se você tem comunhão com Ele, é assim que você deve caminhar. Na segunda parte, Deus é amor. Então se Deus é amor, é assim que você deve andar. E nós vamos ver isso quando chegarmos mais para o final, para o meio da frente da carta. Mas essa ideia de que se Deus é luz, não há como coexistir luz e trevas, não há comunhão. Agora aqui, Paulo está falando das pessoas, no horizontal. Quanto mais, então, no nosso relacionamento vertical. Então, aqueles que dizem, não, eu também sou crente igual você, é que cada um vive de um jeito, né? Eu sou aquele crente assim, mais sossegado, mais tranquilo. Que cristianismo é isso? Mais tranquilo, mais sossegado, o que é isso? Onde você encontrou isso? Um cristianismo meio trevas, meio luz, né? Assim, 10 da noite, não é meia-noite, 10 da noite, 9 da noite, porque cristianismo é meio-dia, cristianismo é claridade, é aquele solão mesmo, não existe um escurinho só assim, não há isso, um pouquinho só de trevas, é só uma coisinha aqui, uma coisinha, não há essa possibilidade. Cristianismo é luz, porque Deus é luz. Paulo vai escrever o último texto aqui, antes de nós voltarmos, em Efésios, capítulo 5, versículo 8, texto muito bonito. Paulo diz assim: porque outrora vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Vivam como filhos da luz, pois o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. E aprendam a discernir o que é agradável ao Senhor. Não participem das obras infrutíferas das trevas, antes exponham-nas à luz, porque aquilo que eles fazem em oculto, até mesmo mencionar, é vergonhoso. Mas tudo que é exposto pela luz torna-se visível, pois a luz torna visível todas as coisas. Paulo está dizendo, vocês eram trevas antes, não agora. Isso é um estilo de vida de anterior. João está dizendo para os gnósticos, andar em trevas, volte lá para 1 João capítulo 1, andar em trevas é flertar com o seu estilo antigo de vida. Se é, como ele vai mostrar no capítulo 2, se um dia eles entenderam de fato o que é esse estilo de vida que a Bíblia apresenta, o que é esta salvação, porque para João, nem isso eles tinham entendido. A gente vai ver mais para frente. Então assim, quem segue um ensinamento desse, João está dizendo, isso é impossível de coexistir. Se andarmos na luz como Ele está na luz, essa é a grande ideia de João. Agora, eu não sei na sua Bíblia, mas parece que a minha Bíblia está errada aqui. Porque daí fala assim, temos comunhão uns com os outros. É estranho, tá? Porque no versículo anterior ele está falando da comunhão nossa com Deus. Se a gente tem comunhão com Ele e anda nas trevas, nós somos mentirosos. Então, o que você esperaria aqui? Seria o normal, né? Se eu digo que eu tenho comunhão com Deus e ando na luz, então, ok, eu tenho comunhão com Deus, mas não é isso. Fica tranquilo, sua Bíblia não está errada, não é isso mesmo. Eu estou preocupado, não é isso que ele põe. Mas não é esquisito? João fala assim, se você afirma que crê em Deus, se você anda em luz, então você vai ter comunhão uns com os outros. Lembra que eu disse na primeira mensagem? Para João, comunhão horizontal e comunhão vertical andam juntos. Para João não existe desigrejado. Para João não existe pessoas que possam ser crente em casa. Para João não precisa pessoas que o culto é uma opção, a igreja é um clube. Assim, você não tem nada para fazer. Não existe isso. Se eu afirmo, se eu ando na luz, a consequência disso é comunhão com meus irmãos. Isso é o
mínimo, é o primeiro passo de um cristão é começar a frequentar uma igreja. Você é batizado e começar a frequentar uma igreja. Então, assim, é o primeiro passo do cristianismo. Não há cristianismo isolado. Quando nós olhamos para a igreja no Novo Testamento, uma das grandes frases que os desigrejados usam, ele fala assim, não, mas eu sou igreja. Mais ou menos. Porque a igreja no Novo Testamento são de fato as pessoas, mas não as pessoas isoladas. Igreja é o ajuntamento dessas pessoas. A reunião dessas pessoas é a igreja. E não eu na minha casa sozinho, dormindo. Vai falar, eu sou igreja, então eu estou aqui sozinho como igreja. A igreja de fato não é o prédio, são as pessoas, mas as pessoas, e não a pessoa. Então João está mostrando assim, quem anda na luz, se andamos na luz como ele está na luz, a consequência disso, óbvia, primeira, natural, é termos comunhão uns com os outros. Andar em trevas atrapalha a nossa comunhão. Não é à toa que o Novo Testamento usa a linguagem de um corpo para ilustrar a igreja. Imagina se você acorda de manhã, naquele breu, que quem gosta de dormir no breu, e chuta o dedinho no pé da cama. Passou por isso já? Passou por isso? Fica latejando um bom tempo, né? Mas aí você fala assim, é só um dedinho, não tem problema. Segue a vida, é só um dedinho. Consegue? Segue a vida, deixa lá, vou ignorá-lo. É só um dedinho, mas enquanto aquele dedinho para de doer, você não consegue fazer outra coisa. É só um dedinho, mas aquele dedinho está doendo, aquele dedinho está machucado, aquele dedinho vai afetar o corpo todo. Tem pessoas que acham que pode ver em pecado e acham que não vai afetar o corpo de Cristo. Acreditem, vocês afetam quando estão em pecado. Eu estou em pecado, afeto toda a igreja. A minha vida é afetada pelo pecado de outra pessoa e a sua vida é afetada se eu não tenho meus pecados perdoados, confessados e perdoados por Cristo. Então, o pecado atrapalha a comunhão. Além de atrapalhar num âmbito mais, eu diria assim, invisível. Sabe aquela coisa de pecado oculto no meio do corpo? Como Acã, que fez Israel perder a guerra, a batalha, só porque pegou lá, só porque não, porque pegou lá e roubou os tesouros, os ídolos estavam escondidos. Ninguém sabia, perdeu a batalha. O que está acontecendo? Por que tipo ganhou a batalha? Tem pecado escondido aí no meio de Israel. Além disso, desse oculto, mas o pecado atrapalha mesmo, visivelmente. Por exemplo, se alguém mente no nosso meio, imagina se alguém tem o hábito da mentira. Como você vai viver com uma pessoa dessa? Como você vai acreditar numa pessoa dessa? Como você vai desenvolver intimidade se ele mente? Se alguém fofoca, como você vai conversar com uma pessoa dessa que fofoca? Como você vai desenvolver a comunhão se a pessoa ouve uma coisa? Ouve uma coisa? Como que vai desenvolver a comunhão? Se a pessoa é procrastinadora, aí você dá uma tarefa para ela fazer aqui, está lá, e não vai, a tarefa não anda, e todo mundo chega aqui e fala, a tarefa ainda não foi feita, e começa a afetar o corpo todo. Se a pessoa é preguiçosa, se a pessoa, enfim, negligente com a sua tarefa, qualquer coisa afeta o corpo. O pecado sempre afeta o corpo. Andar em luz significa que você vai ter uma comunhão plena com os seus irmãos. Uma vida em santidade beneficia o todo e não só a sua vida. Então, João está mostrando para a gente, se porém andarmos na luz, como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros. E aí ele encerra com essa frase, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. O que João está querendo mostrar aqui para nós é que andar na luz, presta bem atenção agora, andar na luz não significa ausência de pecado, porque isso é impossível. Enquanto você estiver aqui neste mundo, você vai pecar. Logo logo João vai confrontar isso. Se afirmarmos que não temos pecado, ele vai confrontar o pensamento dos gnósticos, porque tinha gnóstico que pensava isso. Eu não tenho pecado, eu não pego. E acredito não, tem pessoas que pensam assim hoje. Mas isso é coisa de semana que vem, assunto para semana que vem. Tá? Fazendo igual semana passada, né? Isso é assunto para semana que vem. Aí tem que vir, né? Tem que vir para mim. Tá? Mas ele está mostrando para nós que andar na luz não significa ausência de pecado, significa alguém que se acostuma com os seus pecados. Alguém que não luta mais contra aquilo que deveria lutar. Porque andar na luz não é ser aquele cara perfeito, sem pecado nenhum. Porque isso, muita gente passa essa imagem. Muita gente passa a imagem de que assim, eu sou superior a todo mundo, eu não tenho pecado nenhum. As pessoas, bem, ou faz tanta coisa errada, mas eu não. Eu sou um cara santo e um cara que, porque eu ando na luz. Isso não é andar na luz.
Andar na luz é alguém que reconhece a sua natureza pecaminosa, o seu estado de pecado, que confessa os seus pecados e crê que o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. João usa o tempo presente. O tempo presente na língua grega significa essa continuidade. Essa coisa que acontece sempre, infelizmente. Porque nós pecamos. Nós somos pecadores. Eu peco. Vocês pecam. Aliás, tem gente que fica surpreso quando descobre que o pastor peca também. Sério? Pergunte para mim. Não que ela vai sair comprando, por favor. Mas a gente peca. Somos seres humanos. Natureza pecaminosa. Filhos de Adão, filhos de Eva. Nós pecamos. O que não pode é falar assim, bom, se eu sou um pecador, então vou dar em trevas. Se eu sou um pecador, se eu tenho essa natureza, então vou dar em trevas. João fala, não, porque quem anda na luz tem os seus pecados purificados pelo sangue de Cristo. É Ele e não eu. É estar nele. Ele é a luz e eu não. Então não é porque eu vou ser a luz andando na luz, não, é porque eu vou estar nele. E como Deus é luz, então eu também vou estar em luz. Que Deus nos ajude nisso, irmãos. Eu queria terminar lendo um texto de João com vocês, João capítulo 8, palavras do próprio Cristo, João capítulo 8, versículo 12, enquanto vocês acham, eu espero realmente que, primeiro, se você chegou aqui e ainda está vivendo em trevas, porque ainda não teve o seu entendimento iluminado por Deus, para a salvação, que você reflita na sua vida, clame a Deus por isso, clame a Deus para que Deus dê esse entendimento da salvação e que você chegue ao conhecimento da verdade. Ore por isso, clame por isso, clame para aqueles que você conhece que estão nessa situação. Mas se você diz ser um salvo e talvez há algo que você precisa mudar na sua vida, faça isso hoje. Confesse o seu pecado. O sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Esta é uma noite talvez para você fazer novamente aquele voto, renovar os olhos. Nós tivemos ceia para isso. Examinar a si mesmo e então participar dos emblemas, mudando aquilo que precisa ser mudado em nossas vidas. Então que de fato você deixe as trevas para trás como uma antiga maneira de viver e passe a caminhar na luz. Jesus diz assim em João capítulo 8, versículo 12, falando novamente ao povo, Jesus disse, eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Amém? Amém.